Mãe da misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite. A paz de Jesus. Eu não sei quem é essa alma que está aqui dentro, mas é Jesus quem está pedindo para você. É uma alma revoltada. Não sei se revoltada diretamente com as circunstâncias da vida, revoltada contra o próprio Deus, mas a tua vontade às vezes é gritar tudo que teu coração tem para falar. E hoje o convite de Jesus para você em especial é que você se lance num colo de pai, como talvez nunca você se lançou na vida. Faça a experiência. E se você não se sentir liberto até o final do grupo, eu te desafio em nome de Jesus. Procura a gente aqui. Amém? É um desafio. Você sabe para quem está sendo. É Jesus quem está falando. Cabe obedecer. Seja dócil e não queira voltar para casa como você veio. Irmãozinhos, hoje nosso Senhor quer trabalhar conosco um tema que eu não vou ser hipócrita em dizer que já sou. Não sou e estou no caminho pedindo ao Senhor que me ensine cada dia que passa. Quem convive comigo no dia a dia sabe que eu ainda estou longe, mas pelo menos eu não sou hipócrita em dizer que uso máscaras, porque quem me conhece sabe das minhas verdades, que não gosto de trabalhar em mentiras, às vezes até por conta das minhas franquezas, sou franca demais, às vezes até acabo ofendendo alguém ou machucando alguém, mas é o que eu ainda estou aprendendo a ser um pouco melhor. E estou no caminho e hoje trazendo vocês também a conhecer um pouco mais de um caminho que vale a pena e que chega num estágio, eu vou dizer assim, quem namora, levanta a mão. Quem está namorando hoje? De vocês que estão namorando, quem já tem certeza que quer casar, levanta a mão. Ainda não tem certeza. Dos casados que estão aqui, levanta a mão. Bastante. De vocês casados, nós casados, não chegou uma altura do namoro em que você olhava para o rosto do teu namorado ou namorada e você para pensar, não tem mais jeito. Ou casa. Foi assim? Comigo foi assim. Até porque nós também pensávamos no namoro santo, no namoro vocacionado a Deus. Então chega um ponto em que você vê, não tem mais por onde, ou casa. E a alma tem sede disso. E a alma que se entrega a viver a espiritualidade com Deus, chega uma altura dessa espiritualidade que não tem mais por onde. Você convive a intimidade com Jesus Cristo, e essa intimidade, ela te leva para um caminho que não tem mais por onde. E essa conclusão eu cheguei um mês atrás, mais ou menos, numa conversa com Jesus, quando Ele me pedia passos além, e eu olhava, Senhor, mas que passos são esses que você está me pedindo, uma entrega maior? Tá, eu tenho que largar todo o meu trabalho agora, então eu largo. Se você disser que é para abandonar tudo, Senhor, eu abandono, você sabe que eu não tenho medo. Só me dá certeza do caminho. E Ele falava, não é isso que eu estou falando para você. É uma entrega maior. E eu perguntava, e demorou para vir a resposta. Mas quando ela nasceu, ela brotou igual aquelas flores quando brotam na primavera, com aquele cheiro que exala, e aquela certeza, não tem outro caminho. Uma alma que quer viver amiga de Jesus, se ela não viver santidade, não tem mais por onde. É igual um casamento, um namoro.
Chega uma altura do namoro que, se não casa, cai fora. Ainda mais se quer namoro santo, não aguenta, não consegue. E mesmo depois que entra num matrimônio santo, a gente vê que a vida da sexualidade não é tudo aquilo que o mundo fala que meu Deus, você não vive sem, que você morre sem. Consegue viver. A castidade, ela te dá equilíbrio, é algo fantástico, é algo maravilhoso. E o tema que nosso Senhor hoje está chamando para a gente meditar é isso, é vida de santidade. Falo abertamente, não sou santa, tenho muitos defeitos, muitos. Quem convive comigo sabe, um por um. Meu esposo, se viesse aqui do meu lado, enumeraria todos. Mas estou com muito desejo de alma de seguir nesse caminho, porque sei que Ele é o único que faz a minha alma se tornar saudável, curada, plena, feliz e pronta para um dia entrar no céu. Não existe outro caminho que me leve para o céu a não ser esse, santidade. Para muitos católicos, cristãos, falar de santidade se torna algo muito utópico, muito assim, nossa, santo de altar. É uma coisa muito surreal no mundo de hoje. A gente não consegue ver santos recentes nesse mundo consumista, nesse mundo moderno. Não é verdade. Temos grandes santos desse tempo moderno, né? Padre Pio é um deles, que é recente. E um grande exorcista que conseguiu viver desde a sua infância até a sua morte a entrega plena a Deus. E aqui dentro tem você que está recebendo esse chamado. Na verdade, você já tem esse chamado, você está recebendo essa convicção de que você nasceu para a santidade. E que nós precisamos ajudar uns aos outros para chegarmos cada vez mais em passos mais maduros de santidade. E hoje nós vamos conversar um pouco o que vem a ser isso, que não é difícil, quando você quer caminhar com o doador da graça. Se eu quero viver santidade como os fariseus, esqueça, você não vai a lugar nenhum. Agora, se você quer viver a santidade como Maria viveu, você vai longe, você chega no céu, porque ela é o molde, o maior molde que tem, já dizia Santo Agostinho, que nos ensina o caminho para viver isso. E com ela a gente consegue, porque ela mostra na nossa alma com toda a delicadeza de mãe, né? Que não vem apontando com o dedo como o acusador, o demônio, que vem todos os dias acusar os nossos pecados e fazer com que a nossa alma se retraia e desacredite que nós podemos retomar o processo de santidade. E Nossa Senhora vem novamente e nos mostra o caminho. Filho, retoma, levanta, você errou, mas é possível recomeçar. E Nossa Senhora nos mostra, pelo seu exemplo, que nós podemos chegar até Jesus muitas e muitas e muitas vezes. Que esse seja para nós, principalmente católicos, que temos essa força em Nossa Senhora, seja ela para nós, eu diria assim, essa mola propulsora que vai fazer com que o nosso coração, há quem diga que os santos erravam até 7 vezes no dia, pecavam até 7 vezes no dia. Então imagina nós que não temos o título de santos, né? Quantas vezes no dia nós pecamos, mas quantas vezes nos arrependemos no dia para retomar o caminho, para buscar a santidade, para buscar a salvação e a conversão. Então agora eu fiz o caminho inverso e agora fazemos o caminho certo. Para chegarmos no desejo de santidade, é preciso fazer o primeiro processo, que se chama conversão. Do segundo processo nós passamos para o processo de salvação. Nós somos salvos quando aceitamos Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. E a partir desse momento em que Jesus se torna Senhor, o nosso próximo passo é desejar viver com Ele, é desejar fazer Ele se tornar tudo em nós. Nós não damos um passo de decisão em nossa vida sem antes perguntar: Jesus, qual é a tua vontade para mim? Isso é sinônimo de santidade. Eu tenho livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio, Deus te deu isso e jamais vai tomar isso de você. Só que
quem deseja intimidade com Jesus e santidade, vai perguntar para Jesus: o que tu queres de mim, Senhor? Às vezes parece uma decisão tão irrisória, tão pequena, tão ínfima. Para Jesus é importante, porque Ele vai olhar para você nos teus olhos, mas na verdade Ele vai estar olhando na sua alma e pensando no fim maior da sua alma, que não é parar aqui nessa terra, não é estagnar aqui, e nem muito menos cair no precipício eterno, mas a salvação eterna. Por isso, olhar para Jesus e perguntar: o que tu queres de mim? Isso é o processo que nos leva à santidade. Primeiro, então, conversão, reconhecermos nossos pecados, e isso é diário. Todos os dias devemos reconhecer que somos pecadores e erramos. Do nosso processo de conversão, nós então aceitamos Jesus, Senhor e Salvador, e na sequência, então, nós desejamos a vida de santidade. Amém? Para entendermos um pouco mais dessa briga que existe entre carne e espírito, que é o que nós vivemos. Sabe quem é o maior inimigo nosso? Um dia, quando eu era pequena, quem conhece um pouco da minha história, conviveu comigo, sabe do meu histórico, da minha espera em Jesus por um milagre. E quando eu era pequena, eu acreditava que existia uma grande luta espiritual que eu teria que travar contra muitos demônios, por todos os erros dos meus antepassados com bruxaria, com espiritismo, com tudo que muitos de vocês talvez na família também tenham. E eu tinha medo, eu estava no início do processo de conversão, eu tinha medo de dar passos para lutar contra esses demônios. Então eu fiquei estagnada muitas vezes no meu processo de cura e libertação, porque eu tinha medo do demônio. Até que no caminhar com Jesus eu fui descobrindo que Ele é o vencedor e que estando com Ele eu não tinha por que ter medo dos demônios. E Ele me devolveu a maior das respostas, que meu maior inimigo não estava em Satanás, mas estava em mim mesma. Era a doença que existia na minha alma e que eu carregava de antepassados e chegou até mim. E Jesus me mostrava que o maior bicho-papão, que era assim que eu narrava, porque eu era uma adolescente quase criança, então eu tratava como se fosse um bicho-papão, não era o diabo em si, que fique amarrado em nome de Jesus, mas estava em mim mesmo. Quem é da área da psicologia, que é a Rosângela, sabe melhor que eu explicar sobre isso, do quanto nós temos bichos-papões dentro de nós, escondidos, e o quanto o homem velho e a mulher velha brigam com a gente todos os dias. Todos os dias, quando você acorda de manhã, aquela mulher velha quer novamente, que você já enterrou, mas ela quer tirar a mão lá debaixo da terra, cutucar teu pé e puxar você para baixo da terra de volta. Aquele homem velho que você hoje no grupo de oração está enterrando, amanhã ele vai te cutucar de novo para você beber, para você fumar, para você se masturbar, para você se perder, para você trair. E é assim. Como é então que nós vamos lutar contra a carne e o espírito para conseguirmos entrar no processo de santidade? Então vamos entender um pouquinho desse processo. Se a gente pegar lá em Romanos, no capítulo 8, dos versículos 5 ao 8, esse capítulo inteiro ele é muito rico para trabalhar essa luta da carne e do espírito. Eu vou trabalhar alguns pedaços e depois fica de tarefa para vocês lerem mais. Romanos 8, de 5 a 8. Bíblia da Ave Maria, página 1456. O título é O Espírito dá a vida. E lá no versículo 5 fala: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Puxa, Maria Inês está falando sobre santidade. Eu nunca senti esse desejo. Então para refletir em você, no seu eu interior. Se você tem se inclinado mais aos apetites da carne, sejam eles de qualquer espécie, ou você tem conseguido lutar contra esses desejos e tem vivido mais os do Espírito. Lá em Gálatas nós temos algumas indicações que nos ajudam a viver melhor no Espírito, né? As pessoas, quando a gente silencia mais, quando a gente consegue fazer mais mortificações, mais jejum, quando a gente se abstém de falar mal dos outros, da fofoca, quando a gente se desapega das coisas do mundo, do materialismo, do consumismo, quando a gente consegue dar passos na vida de oração, são indicações que nós estamos vivendo no Espírito. Agora, se eu gosto de uma fofoca, se eu gosto de comer um pouco mais, se eu gosto de satisfazer os desejos daquele momento que a minha carne me chama, que porventura talvez já até viraram vícios, como vícios dentro da área da sexualidade, vícios da masturbação, a traição, a pornografia, o cigarro, a droga, o álcool, são pecados gravíssimos, irmãos. Nos afastam com certeza da graça santificante. A desobediência a Deus foi o primeiro de todos os caminhos que Adão e Eva abriram para nos afastar da graça santificante, porque Adão e Eva eram santos, viviam na santidade com Deus. Eles estavam contemplando dia a dia a santidade. Para eles não era difícil ser santos, porque eles bebiam da fonte, que era o próprio Deus, lá no paraíso. Mas a partir do momento em que houve a desobediência, isso se quebrou. E quando nós não vivemos em busca da santidade, a nossa autoimagem fica denegrida, a nossa autoimagem fica desconstruída, e o pecado então passa a dominar. Quando nos afastamos do confessionário, quando nos afastamos da Eucaristia, quando nos afastamos dos sacramentos, estamos nos desfigurando, a nossa autoimagem fica errada. Aí nosso Deus falou para nós pela palavra: sede santos, porque o vosso Pai do céu é santo. Isso é uma ordem, é uma palavra de ordem. Então quer dizer que ela não é impossível de viver, senão Deus não teria nos dado essa ordem. Sede santo, porque o vosso Pai do céu é santo. Isso quer dizer que construir santidade requer intimidade com o próprio doador da graça. Porque se eu não estou em adoração, se eu não estou em intimidade, se eu não estou ouvindo ao Senhor, não tem como construir santidade. Se a minha vida de oração diária não busca, não tem como viver santidade. E essa é uma busca diária. Hoje eu vou buscar mais, amanhã menos, mas eu preciso estar em constante busca. Pode ser que até no meu último suspiro de vida eu precise de uma confissão, e que assim seja, que todos nós consigamos uma santa e reparadora confissão antes da morte, para que consigamos entrar no céu o mais rápido possível. Porque, irmãos, a doutrina da Igreja Católica é muito clara, e ser santo também indica aceitar a doutrina da Igreja. Muitas pessoas se revoltam contra a doutrina e por isso carregam na alma e dão margem a esse espírito de revolta, porque acham que a Igreja Católica é quadrada, é retângula, é do jeito que você quiser tratar, mas ela não entende do que é o mundo moderno. Muito pelo contrário, ela é santa, ela é sã doutrina. E a doutrina da Igreja acredita que existe um purgatório até chegar no céu. Se uma alma para no purgatório, graças a Deus, antes de ficar lá do que ir para o inferno. Se a alma morre em pecado grave, sem arrependimento, ela não entra no céu.
talvez nem mesmo no purgatório. Vai depender muito do tribunal da misericórdia e das outras almas que rezam por aquela alma que morreu. De almas piedosas que talvez estejam em oração por um moribundo que precisa. Talvez nós sejamos uma alma assim, e na hora da nossa passagem precisamos estar preparados para isso. E a igreja acredita, irmãozinhos, que você pode ser o pior pecador da face da terra, mas você se arrependeu na hora da morte, e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mesmo se talvez você não tenha conseguido confessar, mas houve um arrependimento sincero, existe para você a graça do céu. Talvez você possa ficar no purgatório até a segunda vinda de Jesus, porque para muitos santos Jesus revelou isso, mas chegará no céu. Só que, irmãos, o purgatório também não é fácil. Lá não tem descanso. No purgatório não tem soninho da noite para descansar. No purgatório não tem momentinho para você pôr a cabeça no travesseiro e falar: ai, que delícia, estou descansando minha mente de um dia exaustivo de trabalho. O purgatório não tem. Se você começar a estudar mais o purgatório, você vai querer em vida buscar santidade, porque lá também é fogo, só que é um fogo que purifica para o amor, que equilibra o que na terra foi desequilibrado. Se a tua língua te chicoteou e você pecou muitas vezes, mas confessou o pecado da fofoca, mas a tua língua precisou reparar os danos e você não reparou em vida, lá no purgatório ainda você terá a chance de reparar e o fogo vai queimar, vai pegar na língua. É essa o que a doutrina ensina, e podem ler o que vocês quiserem que vocês vão encontrar essa verdade. Se na terra você não conseguiu saciar o apetite da carne, vamos pensar no desejo de comer, 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 e não tratou a sua ansiedade e ia no prato de comida, confessou esse pecado da gula, ganhou o purgatório, vai ganhar o céu, mas para chegar no céu passará pelo purgatório para equilibrar de volta aquilo que não foi reparado. Então a reparação, ela vem atrelada com o caminho de santidade. Quando nós queremos reparar os pecados nossos e talvez de outras pessoas, nós oferecemos orações, oferecemos jejum, oferecemos o silêncio, oferecemos a mortificação. Isso faz muito bem para a alma, irmãozinho. Como faz bem para a alma. Eu penso, eu que tenho uma personalidade, vou dizer colérica e sanguínea, que muitas vezes eu me pego. Quantas vezes eu mordo a língua para não dar passos que machucam as pessoas, e eu vejo que nosso Senhor me fala: se acalma, e Ele vai falando comigo, Jesus fala, e aqui é outro lado que eu quero falar para vocês. Jesus quer ser teu amigo, e amigo que é de verdade não leva outro amigo para o buraco. E nessa noite Jesus vai trabalhar a afetividade também relacionada à amizade. Muitos tiveram amizades passadas de traição, de interesses, amizades marcadas pela euforia e que não foram amizades aprofundadas na fé. E muitas vezes por isso temos dificuldade de termos intimidade com Jesus, porque inconscientemente marcamos nele os amigos traidores, os Judas que passaram pelas nossas vidas. E não é assim. Nosso Senhor fala com a gente. Nosso Senhor dá dicas. É interessante que às vezes Ele fala diretamente na alma, tem vezes que Ele fala no ouvido, tem vezes que você sente no corpo, tem vezes que Ele dá dicas através de pessoas, mas Ele não fica mudo. Para quem quer viver amizade com Jesus, Ele não fica mudo, não fica. Eu teria muitos exemplos para trazer do meu dia a dia, no meu trabalho, das vezes que Jesus me abre os olhos. Toma cuidado que isso é armadilha, toma cuidado que aqui existe perigo, essa pessoa não é confiável. Abre os olhos, filha. E ao mesmo tempo, a amizade com Jesus nos faz queremos obedecer. Quantas vezes brota na alma aquele desejo: Senhor, não quero mais isso, não quero mais esse lugar de trabalho, Senhor, me muda de lugar.
E nosso Senhor pede: aguenta mais um pouco, produz os meus frutos aí. E daí você começa a trabalhar a vontade de Jesus no teu trabalho. E você começa a ver que os frutos espirituais vão acontecendo. E que é uma batalha. Mas o retorno vem, irmãozinhos, porque é uma amizade sincera, livre de interesses. Livre de qualquer interesse. O único e maior interesse que Jesus tem na tua vida é a tua alma. E para isso Ele já morreu na cruz, já fez a parte dele, para que você possa ser feliz. Aí você me fala: nossa, e eu falo por experiência, lá onde eu trabalho, quantas pessoas tomam medicamento controlado? Quantas pessoas? Muitos realmente precisam, mas muitos estão com o espírito doente. Muitos estão precisando apenas de um tratamento espiritual. A não aceitação do caminho de santidade, que significa ser amigo de Jesus, que significa intimidade com Jesus, que significa processo de salvação, que significou conversão. Vocês entenderam o inverso e o reverso? A não aceitação da santidade ou a rebeldia nos caminhos do Senhor se iguala doença da alma. Alma doente é alma que não quer servir a Deus. Espírito doente é espírito que não aceita a vontade de Deus. Se você quer ser feliz, prostre tua alma para o Senhor e fala: eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Em tudo, Senhor, nada mais me pertence, e nada é nada. Nem filhos te pertencem, nem cônjuge te pertence, nem pais te pertencem. Quando Jesus te pede: eu quero sua vida inteira para mim, é porque mais nada pertence para você, tudo pertence a Ele. Se você ainda não conseguiu dar esse passo, é um desafio, mas é libertador, irmãos. Jesus quer te dar a mão e falar assim: vem comigo porque vale a pena. E é possível dar esses passos. Aí lá para frente, eu quero que você pegue comigo, porque aqui nós vamos começar já a concluir a nossa pregação, em Romanos 8, lá no versículo 2. Sobe um pouquinho só. A lei do Espírito de vida me libertou em Jesus Cristo da lei do pecado e da morte. Como eu falei, se você quer ser um fariseu, você não vai ser santo. Mas se você quer ser uma Maria Madalena arrependida, que ela viveu prostituição, adultério, mas ela se curvou no colo de Jesus, ela se curvou à misericórdia, ela se tornou santa. Santo Agostinho se curvou na misericórdia e se tornou santo. Você se curva na misericórdia e se torna santo. A lei da vida passa a habitar em você. Esse domínio do Espírito Santo, e ali no rodapé, se você for descer no rodapé da Bíblia da Ave Maria, isso é bem claro. A lei do Espírito, no versículo 2. O domínio do Espírito Santo, hóspede da alma do cristão, liberta-o da escravidão do pecado. Se você ainda não está no caminho de santidade, pode ser que ainda esteja escravo do pecado. Seja na idolatria ao teu próprio corpo, na idolatria ao dinheiro, na idolatria a alguém, na idolatria ao próprio pai, ou à própria mãe, ou ao irmão, ou a um filho, e está tirando o lugar que pertence a Deus, que pertence ao próprio Jesus, e por isso muitas vezes vive escravo de uma doença e não percebe. E a lei do domínio do Espírito Santo é a lei que deve imperar em nossas vidas. Ele é convidado a ser nosso hóspede da alma. Que é linda aquela música da Ziza, doce hóspede da alma, e a gente canta assim, convidando ao próprio Espírito Santo que seja sempre
hospedado em nós. Nossa, mas minha casa está virada. É assim que a gente fala, né? Eu com 3 crianças, quando chega visita lá em casa sem avisar, a primeira coisa que fala, ó, a casa está virada. E é normal estar assim. Mas a visita que é visita de verdade, amigo que é amigo de verdade, a casa pode estar de ponta cabeça. O que importa para o amigo de verdade é o encontro de alma. Ele não está lá para ficar sondando os cantos, aonde é que não foi tirada a poeira. Ele está ali para olhar, você está bem? E poucas pessoas visitam a nossa casa com o interesse de perguntar, precisa de alguma coisa? Você está bem? Muitos vão para sondar, são os amigos infiéis. Os amigos de verdade são poucos. A gente é assim, às vezes, pouco amigo dos outros. Mas nosso Jesus, pela ação do doce hóspede da alma, que é o Espírito Santo, ele entra na sua casa, que é a sua alma, que eu diria que é o seu castelo interior, e ali ele quer habitar. Esteja sua alma bagunçada ou não, é ele que quer organizar. E para mim o que o Senhor falava no início desse grupo é luz, muita luz. É o que Ele quer fazer acontecer na tua alma. Se a tua alma está vivendo em trevas, não conseguiu enxergar ainda a essência, a beleza da busca pela santidade, pede ao Espírito Santo que você sinta. Muitas vezes é necessário a gente sentir nos órgãos dos sentidos, né? Muitas pessoas sentem assim, e começa pelo batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é a grande água que move as impurezas lá de dentro. E muitos sentem no físico, muitos choram, muitos sentem a face queimar, muitos sentem as mãos queimarem, suarem, o coração palpita que quase pula na garganta. Muitos sentem aquele aperto na garganta, a vontade de perdoar, o desejo de perdoar. E consegue, pela graça de Deus, declarar inocente as pessoas que fizeram mal a você. Isso tudo é fruto do desejo da busca pela santidade. Os santos foram isso, irmãos. Eles não foram alienígenas. Os grandes santos que pisaram o nosso chão não foram alienígenas, foram como você e eu. Me desculpe a expressão e falar isso, mas é que muitas vezes as pessoas acham que é um mundo muito utópico. Mas os santos tinham dor de barriga, eles iam ao banheiro como nós. Eles tinham fome. Muitos deles tinham desejos da carne impetuosos, mas eles souberam canalizar tudo no amor de Deus. Eles souberam levar todos os desequilíbrios deles em Jesus, e Jesus devolvia cura na alma. Se você for estudar a vida de muitos santos, muitos vieram de histórias tortuosas, de histórias pecaminosas, e no processo da intimidade com Jesus, no processo da caminhada com a amizade com Jesus, Jesus foi curando, Jesus foi libertando, Jesus foi trazendo vida nova para esses santos, e que se tornaram santos. Porque daí, qual que é a grande conclusão de tudo isso? O desejo de rezar. Um santo não sente prazer em outra coisa a não ser agradar a Deus, e agrada-se a Deus em oração, em louvor, em jejum, em adoração. Uma pessoa que busca, que tem desejo de céu, mesmo no dia a dia, na correria, você não tem tempo para parar, mas mesmo assim a tua alma está sintonizada com Deus. Você sabe que você tem que tomar cuidado com suas palavras, tem que tomar cuidado com seus gestos, com tudo que faz. Até o seu trabalho se torna um instrumento de santificação para você. Quantas vezes você é obrigado a fazer coisas que não gosta, mas você oferece aquilo pelas almas do purgatório? Quem sabe um dia Jesus te revela quantas almas foram libertas por um sacrifício abençoado que você fez, que você não tinha vontade, mas por amor ao teu amigo chamado Jesus, você oferece, porque alguém pode estar precisando daquilo. Você não sabe. Mas a pessoa que deseja santidade, ela quer estar próxima ao bem-amado. Ela quer fazer esse bem-amado se sentir feliz. E quando a gente muitas vezes irrita, vamos dizer assim, os nossos pais. Quem nunca irritou os pais? Eu já, e muitas vezes.
por rebeldias de criança, adolescência, até de adulta. Quantas vezes nós irritamos ao próprio Jesus? E muitas vezes vemos a cara fechada dos pais. E nosso Senhor também fica muitas vezes com a cara fechada, porque nós irritamos Ele com nossas condutas. Mas Ele é tão rico em misericórdia, que Ele convida você e fala: filho, se esconda nas minhas chagas, enquanto passa a minha ira. Eu penso que se Jesus fosse o próprio Deus, Pai, que é o juiz, é o grande tribunal, né? Se Ele fosse autuar na face da terra diante de todos os pecados e transgressões que hoje a terra passa, que os homens pecam, não existiríamos mais ninguém. De tantos pecados, e é o sinal do final dos tempos. Mas nosso Jesus ainda nos esconde nas chagas dele, porque Ele ainda tem misericórdia. Eu peço muitas vezes para Ele: me esconde, Jesus, nas tuas chagas, porque eu acho que fiz caca de novo. E assim, eu peço para Jesus devolver alegria no meu coração. Que santidade não é sinal de tristeza, irmãozinhos. Ai, santo é aquela coisa de beato, né? Que muitas vezes tem gente que fala que virou beata de igreja, que não sai de lá, e aquela cara assim, de que está morrendo. Misericórdia, santo não é isso. Santidade significa alegria, significa seriedade nas coisas de Deus, prazer em estar servindo a Deus. Isso é santidade. E como dizia nosso amado João Paulo II, precisamos de santos de calça jeans, né? Santos que vivem o nosso dia a dia, que calçam tênis, sandálias, não somente dentro dos mosteiros, dentro das instituições religiosas, mas no dia a dia. Que você, irmãozinho, tenha esse anseio no seu coração. Que o Espírito Santo faça o teu coração hoje, e isso eu peço do fundo do meu coração, desejar a santidade, desejar estar mais próximo de Jesus. Ah, mas eu estou longe. Então vamos dar o primeiro passo, que é conversão. Depois do primeiro passo, nós partimos então para Jesus senhorio, e dali nós partimos para o desejo de santidade através do batismo do Espírito Santo, doce hóspede da alma. Se você nunca convidou o Espírito Santo para ser teu hóspede, convide hoje. Ao dormir, peça para Ele ficar com você. Ao acordar, convide Ele para estar com você. Nas tribulações do dia, peça para Ele te estender as mãos. Que Ele te silencie, que Ele te acalme, que Ele te serenize, que Ele traga para você todas as bênçãos que você precisa durante o seu dia. E viva cada dia como se fosse o último. Como se amanhã não existisse na tua história de salvação. Como se amanhã, hoje, fosse o dia em que você vai parar diante do tribunal da justiça de Deus e que será julgado. E que a alegria seja aquela que vai dizer: Senhor, eu mereço o purgatório, mas sei também, Jesus, que valeu a pena ter lutado. E pode ser que muitos de nós, pela graça de Deus, nem passem pelo purgatório, de tão santo que você poderá chegar, de dar um passo direto e chegar ao céu. Eu sei que isso é possível, creio que isso é possível, no mundo doido e doentio que vivemos hoje, de tantas doenças da alma que estão levando homens a pecar gravemente contra Deus e estão afastando da santidade. Deseje, irmãozinho, deseje não pelo nome de ser santo, de ganhar um nome em altar, não por isso, mas para ter a amizade com Jesus. Esse é o meu maior, acho que de todas as mensagens de hoje, para que você consiga lutar contra a carne, que é o que São Paulo apóstolo fala na palavra, para que você consiga lutar contra esse homem velho, que todo dia reluta para te derrubar, mas que você consiga ser firme pela ação do Espírito Santo. E que vocês, pais, desejem um dia devolver a Deus. E esse é o meu maior sonho hoje. E eu digo que é o mais desafiador da minha vida. É o que me faz me acordar de madrugada, me faz rezar, que me faz mudar os meus comportamentos. Devolver a Deus filhos sãos. Se você, pai e mãe, ainda não pensou nisso, pense. Devolva a Deus
filhos santos. Porque daí você vai se policiar e vai ver o quanto precisa ser melhor para que o seu filho seja melhor. Isso é de Deus, é uma pedagogia divina. Amém? Vamos rezar? Vamos? Curve sua cabeça por um instante.